Um dos problemas mais comuns nos dias de hoje é a procrastinação. Você pode procrastinar a leitura de um livro, de começar esse livro ou não terminar ele. Procrastinadores crônicos conseguem nunca começar ou nunca terminar uma tarefa. Isso pode atrapalhar relacionamentos, estudos, trabalho e até mesmo a autoestima. A gente nesse canal fala sobre treinamento físico, então muitas vezes, até nessa parte de realizar os seus treinamentos, eles acabam sendo adiados. Hoje eu trouxe para vocês 3 pontos onde você pode curar sua procrastinação de maneira rápida. Fique comigo até o final, você vai aprender agora. A primeira coisa para a gente tomar consciência em relação à procrastinação é que ela vai tomar o seu tempo e as oportunidades que podem surgir. Para a gente conseguir solucionar esse problema, existe uma técnica muito simples e rápida que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que é usar a regra dos 2 minutos. Se uma atividade ela leva menos de 2 minutos para ser iniciada, a gente deve imediatamente realizar. Muitas pequenas tarefas, elas levam pouco tempo. A diferença é que a gente precisa tomar essa primeira atitude, esse primeiro passo. Então essa regra dos 2 minutos, ela é basicamente dessa maneira. Se algo leva menos que 2 minutos, eu vou executar e finalizar aquela atividade. Até mesmo a gente fazendo algo que seja mais tempo prolongado, pode ser que a gente consiga manter o nível de motivação para continuar a realizar aquela atividade. Então, se o tempo ele for maior, começando já com esses 2 minutos, a gente consegue quebrar essa resistência. Então, faz muita diferença a gente tomar esse primeiro passo, essa primeira atitude. Então, a regra dos 2 minutos é o primeiro passo para a gente conseguir pensar em contornar essa perda de tempo e perda de oportunidades também. A segunda coisa que acontece com a procrastinação é que o estresse ele aumenta quando a gente adia tarefas. Então, para a gente curar isso, qual que seria a solução? Existe uma técnica chamada técnica Pomodoro, onde a gente vai utilizar um tempo para poder realizar a tarefa e um tempo para o descanso após ter realizado essa tarefa. Essas tarefas elas devem ser de importância. Então, se as tarefas forem importantes, a gente deve realizar nesse período maior, mais prolongado. O Pomodoro a gente vai colocar aqui na descrição para vocês, mas é uma técnica que a gente pode começar realizando com até mesmo 10 minutos, mas uma técnica muito conhecida é utilizando com 25 minutos e 5 de descanso, 25 minutos de bloco de atividade importante, 5 de descanso, e esses 5 minutos de descanso ele é uma atividade totalmente longe, totalmente contrária àquilo que a gente está realizando. E só não é tão interessante a gente realizar a atividade de ficar no celular, tá bom? Mas a gente pode fazer alguma outra tarefa que talvez seja menos importante, mas é algo que a gente tenha que fazer para poder descansar em relação àquela atividade principal. Tá bom? Então, essa é a segunda ideia para a gente evitar com que a falta da realização da atividade nos leve a ter um maior estresse. Pode ser até interessante, após realizar alguns blocos de 25 minutos ou de 50 minutos para 10 de descanso, de fazer um descanso um pouquinho maior. Por exemplo, se você faz 4 blocos de 25 minutos com 5 de descanso, dê um intervalo de descanso um pouquinho maior para depois retomar, para que não haja também aquele excesso de estímulos e a gente acabe perdendo essa motivação em continuar realizando aquela tarefa. Já que estamos aqui falando sobre procrastinação, assiste esse vídeo aqui que a gente vai falar um pouco também sobre hábitos. Já está no canal esse vídeo, é interessante. Eu sempre recomendo para as pessoas assistirem, que ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre os hábitos. Se eu agreguei até aqui, eu vou pedir para você fazer inscrição no canal, deixar o seu like nesse vídeo e também acompanhar os outros vídeos que a gente fala tanto sobre hábitos e rotina, como treinamento físico. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos no canal. O último ponto é que a procrastinação ela vai minar a sua autoconfiança. Então, uma ideia interessante que a gente pode tentar evitar com que a procrastinação ela tome essa autoconfiança nossa é realizar uma regra interessante, da gente utilizar blocos de tarefas e realizar um check a cada vez que finalizar essas tarefas. Então, é mais uma coisa que a gente consegue fazer com que a nossa procrastinação ela seja aos poucos eliminada, aos poucos curada, e a gente consiga ter realmente ali um hábito estabelecido. Para a gente conseguir ter bons hábitos, é interessante que a gente leia e busque conhecimentos também. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um livro que eu li sobre hábitos, que é o Hábitos Atômicos. Ele me ajudou muito a colocar, estabelecer rotinas, a ter bons hábitos, a construir passo a passo e também evitar com que a procrastinação ela se instale no nosso dia a dia. E o último passo bônus, que seria interessante também, que eu fiquei pensando aqui para trazer para vocês, é que é interessante às vezes a gente assistir algo que seja motivacional, algo que motive a nossa ação. Então, muitas vezes a gente está em busca de um concurso público, está em busca de ganhar um campeonato, está em busca de empreender e muitas vezes a gente acaba não tendo a motivação necessária. E um vídeo, às vezes de 5 minutos, pode fazer a diferença no seu dia. A diferença é quando você acorda e toma a atitude de melhorar ou quando você acorda e ali acaba seguindo novamente o hábito de procrastinar, que é algo que a gente não quer aqui. Também já assisti muitos vídeos que me ajudaram
a tomar aquela atitude, aquele primeiro passo, a utilizar ali depois a regra dos 2 minutos. E no livro do Hábitos Atômicos ele fala sobre esse ponto. Ele fala sobre a gente ter um empilhamento de hábitos. Após um hábito bom, eu vou utilizar aquele período que eu fiz algo importante para realizar outro hábito bom e a gente conseguir construir cada vez mais. Tá bom? Então, todas as dicas que a gente trouxe aqui, todas as informações que eu passei para vocês, é interessante a gente pensar, refletir. Se quiser, retorne, anote aí algumas informações que possam ser úteis e práticas para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que a nossa prática ela deve ser contínua e os resultados eles não vêm de um dia para o outro. Eles podem demorar um pouco, mas também quando se instalam bons hábitos, a gente consegue ter eles de maneira permanente. Assiste esse vídeo aqui e vai te ajudar de alguma maneira.